A graça e a paz, meus irmãos. Que coisa boa estar com você aqui. Hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor. E às vezes a gente percebe mais ou menos que parece que o mundo não entende muito bem o que aconteceu nesses dias. Eu tenho recebido mensagens de esperança de todos os aplicativos que eu tenho no meu celular. Do banco, tenha esperança, faça seu próximo empréstimo. Das empresas de chocolate, pneu de carro, sabe, tudo quanto tem lugar que você imaginar, eu estou recebendo mensagem de esperança. Mas quando é bom, quando a gente discerne o motivo pelo qual a gente tem esperança. A nossa esperança não está numa circunstância, nossa esperança está num fenômeno. E esse fenômeno se chama ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo, né? E você precisa acordar com essa esperança todos os dias. Você precisa acordar com esse entendimento todos os dias. Precisamos viver a vida debaixo desta esperança. Nós não temos muito o que nos apegar neste mundo que não será abalado. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Deus está abalando esse mundo e só vai permanecer aquilo que não é abalável. Por isso, se você tem algo que você está se agarrando, um prazer que você está buscando, uma satisfação que você está indo atrás, que ela vai ser abalado por este mundo, não se agarre nela. Jesus Cristo está nos ensinando hoje a abraçar a esperança que vem da cruz de Cristo. E eu fui levado a esses dias a meditar muito na primeira igreja que existe na Bíblia, a igreja de Atos. O poder da ressurreição naquela igreja é algo fenomenal. Eu não sei se você consegue compreender, no local onde o general foi morto, os discípulos fizeram a verdadeira revolução. O que mudou o mundo não foi a morte de Jesus Cristo. O que mudou o mundo foi Jesus Cristo ressuscitado, agora, pelo poder do Espírito Santo, vivendo na vida dos seus discípulos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então o que mudou o mundo não foi a morte de Jesus, foi a vida dele dentro dos seus discípulos. E essa vida que nós temos que viver ela hoje. E eu vou conversar com você, talvez nos próximos 4, 5 semanas, sobre o livro de Atos. Domingo passado nós conversamos sobre o aleijado que foi curado. Que coisa extraordinária, aquele homem vai para a oração, no meio da tarde, então ele pede esmolas há mais de 40 anos, chega Pedro e João, eles olham para Pedro e João, para a igreja de Jesus naquele tempo, e diz assim, nos dá alguma esmola aí, olha para ele, Pedro diz assim, não tenho dinheiro, amigo. E devia ser verdade mesmo, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda. O aleijado pede dinheiro e sai com pernas novas. Você consegue imaginar um negócio desse? Ele só poderia receber esmola do mundo, ele só poderia receber esmola daquelas pessoas, mas quando ele encontra a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, ele encontra vida, ele encontra esperança, ele encontra algo fenomenal. Por isso tudo que a gente possa receber, que a gente possa receber desse mundo é esmola, mas só aquilo que o Evangelho nos dá é vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, agora eu quero que você preste atenção. O aleijado curado está pulando agora para todo lado. Ele está saltando. Ele está gritando. E uma multidão agora está em volta dele. Na verdade está em volta de Pedro, de João e do aleijado. Agora nós temos a segunda pregação do livro de Atos, que é muito semelhante à primeira. Mas agora por causa dessa circunstância, Pedro aproveita essa circunstância. Então prega o Evangelho. E eu queria que você me acompanhasse isso em Atos 3, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram por ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que lhes fosse libertado de um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé em nome de Jesus, o nome que coroou este homem que vocês veem e reconhecem, é fé que vem por meio dele. É fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por seus profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de morrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. Que coisa poderosa. O aleijado foi curado. Pedro e João agora estão cercados pela multidão atônita. Assim como ele aproveitou a descida do Espírito Santo em Atos 2 para pregar, ele aproveita agora esse milagre e começa mais um sermão. E por que é importante nós prestarmos atenção no início da igreja? Por que é importante nós lermos o livro de Atos? Por que é importante nós gastarmos um tempo estudando os primeiros passos do Evangelho, os primeiros passos da igreja? Primeiro, porque é ali que nós vemos a igreja, é ali que nós vemos o início da igreja, as primeiras reuniões do corpo de Cristo, as primeiras reuniões de oração. Na verdade, eu estou me segurando, porque eu queria pregar Atos capítulo 4, a oração da igreja naquele tempo. Foi o texto que mais me marcou nas últimas semanas. A vontade que eu tenho era de ir direto para ele, mas nós precisamos caminhar agora um pouco para nós entendermos o contexto. Mas essa igreja de Atos, ela é espetacular. Ela é espetacular, ela é sobrenatural, e nós precisamos prestar atenção, porque é a igreja sofredora, é a igreja corajosa, é a igreja vencedora. O livro de Atos nos coloca face a face com o verdadeiro cristianismo. O livro de Atos nos coloca face a face com o poder da ressurreição. Analise Pedro negando Jesus 3 vezes por causa de um grupo de pessoas que disseram que ele estava com ele, mas agora ele está aqui, agora enfrentando todo mundo. Existe um poder da ressurreição que nós como igreja precisamos ter fé de nos apropriar dele hoje. E essa igreja é a igreja do Deus vivo. Essa igreja está viva. Até mesmo porque, se você ler o primeiro versículo do livro de Atos, Lucas, escreveu esse livro para Teófilo. Ele diz assim: Teófilo, eu vou te contar tudo o que Jesus começou a fazer. Diga começou. Diga começou. Começou. Não é terminou, não é o que ele fez, é o que Jesus começou a fazer. Ele escolheu a igreja para nós continuarmos a viver o que ele estava vivendo aqui na terra. E é interessante que você precisa prestar atenção nas palavras do livro de Atos. É muito movimento, mas pouca palavra. Você precisa gastar tempo de entender isso. Lucas diz assim: Jesus começou a fazer e ensinar. Preste atenção, Jesus não ensinou e fez. Ele fez e ensinou. O cristianismo não é primeiro algo que a gente explica. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo, o evangelho não é um discurso político. O cristianismo é algo que aconteceu, é algo que acontece, algo que vai acontecer. Jesus começou a fazer. O cristianismo, ele é um fenômeno. Primeiro se acontece algo, depois a gente explica. Nós precisamos entender que o livro de Atos é um livro vivo, talvez o mais vivo da Bíblia. O primeiro discurso de Pedro, ele foi uma explicação do que aconteceu. O Espírito Santo desceu, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Os povos de todas as nações começaram a ouvir na sua própria língua materna. Isso era ao meio-dia, as pessoas começaram a falar: olha, eles estão todos loucos, estão bêbados. Pedro então se levanta, cheio do poder do Espírito Santo, e disse: vocês querem entender esse fenômeno? Então eu vou lhes dizer o que é.
é o Cristo que vocês desprezaram, é o Cristo que vocês crucificaram, é o autor da vida que vocês sepultaram, mas Deus não concordou com vocês. A última palavra de vocês foi crucificam, e a última de Deus foi: venha para o meu seio, meu filho, se levante. Vocês crucificaram, Jesus foi ressuscitado por Deus, e o que está acontecendo aqui agora é a profecia de Joel capítulo 2. Então Pedro ele foi direto para a explicação, porque tinha o quê? O fenômeno. O evangelho, ele não pode ser reduzido a um ponto de vista. Ele é algo que aconteceu, que acontece e vai acontecer. Primeiro algo acontece e depois a gente explica. Por isso que é importante você viver o evangelho com alguém. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão. Por isso é importante nós orarmos uns pelos outros. Por isso que é importante nós ministrarmos uns sobre os outros. Porque na hora que acontecer, fica fácil pregar o evangelho. Na hora que um casamento é restaurado, na hora que um filho é salvo, na hora que um drogado é liberto, na hora que alguém é curado, fica fácil você explicar o evangelho. Porque o evangelho não é uma filosofia. O evangelho é um fenômeno. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Moisés não chegou naquela sarça lá em Êxodo capítulo 3, à toa. Acho que as pessoas pensam assim: Moisés passou 40 anos no deserto, então ele chega lá e encosta do lado de uma montanha e diz assim: deixa eu filosofar um pouquinho aqui, deixa eu saber como é que eu posso viver a minha vida, deixa eu entender a minha existência. Não foi assim. Ele não foi para uma biblioteca para entender como funciona a vida. Nós temos um homem que enfrentou um fenômeno, um arbusto que estava queimando, que não se consumia. A Bíblia diz em Êxodo 3:3 que quando Moisés se aproximou, então Deus falou assim: agora que ele se aproximou, eu vou falar com ele. Moisés disse: que impressionante, que impressionante. Isso significa que quando acontece algo, então nós temos o quê? O conteúdo do evangelho. Agora a minha pergunta é: olha para mim, você já passou por isso? O cristianismo veio a você como um fenômeno? O cristianismo veio a você como uma experiência sobrenatural? Ontem eu estava contando a minha experiência. Eu na igreja há mais de 25 anos, desde que eu nasci. Eu já nasci e fui para a igreja. E passei 25 anos na igreja. Mas um dia eu estava num culto, e eu posso contar isso para vocês sem nenhum problema. O pregador estava tão cheio do Espírito Santo que era como se a mão dele soltasse fumaça, e eu tirava meu óculos e fazia assim. Eu falo: não é possível, o que é isso? É coisa da minha visão, devo estar com fome. E eu ficava olhando, e ele fazia assim, e é como se as mãos dele ficassem em câmera lenta e passasse como se fosse Matrix. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E eu ficava com meu coração acelerado: o que é isso? Quando fui tocar uma música, eu estava tocando o teclado como meu filho está aqui, e eu lembro que eu tive uma visitação tão poderosa do Espírito Santo, que para mim durou dias, e quando na verdade durou só uma música. E na manhã seguinte eu ouvi a voz de Deus. Eu fiquei tão assustado. Eu ouvi Deus falando comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Foi a única vez. Desde aquele dia eu não fui mais o mesmo. Desde aquele dia a única coisa que eu consegui fazer foi: deixa eu entender o que aconteceu comigo. E então eu gastei 2 anos e 8 meses lendo a Bíblia, e voltava, e eu queria conhecer as histórias, eu queria saber o que estava sobre mim. Porque o cristianismo, antes dele ser uma filosofia, antes de você gostar da mensagem, ele é um fenômeno pelo qual você olha e é impossível você dizer: não acredito, porque está ali, o aleijado está em pé, era um aleijado, agora está pulando, ele está gritando. Tem 40 anos que ele estava na porta da igreja, agora ele está ali pulando, a multidão está em volta e diz: o que está acontecendo? Aí Pedro vai dizer: agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, porque o evangelho é vivo. Meus irmãos, a igreja é um fenômeno sobrenatural. Veja como séculos após séculos passam, governo após governo se passam, reinos e reinos se passam, e a igreja permanece de pé. Tentam matá-la, tentam extingui-la, e quanto mais matam os cristãos, quanto mais matam os seus mártires, mais semente de avivamento nasce. A igreja nunca parou e nunca vai parar, porque ela é um fenômeno.
E aqui eu não estou defendendo política nenhuma. Eu só quero te dizer que nos países onde é proibido o evangelho é onde ele mais cresce. Evangelho parece adolescente, meu irmão. Quando você manda ele fazer uma coisa, é aí que ele faz mesmo. Quando você diz assim, não prega. Olha no livro de Atos, Atos 2, Atos 3. Não prega, Atos 4, não prega. Aí que prega mesmo. Porque o evangelho é assim, ele é um fenômeno. Irmão, por que a igreja ainda existe? Não, é sério, porque eu sou pastor, mas eu penso muito sobre isso. Hoje no tempo de mídia, no tempo de tanta ciência, né, vamos tentar acabar com a igreja. As filosofias desse mundo são contra nós, mas nada, é um fenômeno. Sabe por quê? Quando o fenômeno existe, você tem que explicar. Quando o Espírito Santo age, você tem que explicar. Os fariseus tentaram acabar com a igreja, os judeus tentaram acabar com a igreja, os saduceus tentaram acabar com a igreja, os romanos tentaram assassiná-la. Mas quanto mais a igreja é perseguida, mais a face de Deus é vista. Sabe, a igreja hoje precisa das mesmas marcas do livro de Atos. Se nós queremos ser relevantes amanhã, precisamos olhar hoje o que aconteceu lá no passado. Se a gente quer ser relevante amanhã, precisamos hoje olhar ontem, no passado, o que aconteceu hoje. Eu acho tão interessante isso, porque muitos ficam com medo desse tempo e da igreja não existir mais. Irmão, você pode ter certeza que ela vai brilhar como nunca brilhou. Você pode ter certeza que o evangelho, essa foi a menor perseguição que o evangelho viveu em todos os tempos. Nós somos a igreja mais confortável que existe no mundo. Mas Jesus Cristo vai dar um jeitozinho da gente buscar Ele mais nesse tempo. Pastor, os tempos vão melhorar ou vão piorar? Eu digo os dois. Vão piorar para muita gente, vão melhorar para muita gente. Para quem vai melhorar? É para aqueles que se agarrarem em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo vai dar tudo para eles? Não, Jesus vai dar a presença deles. Ele é meu pastor, e tendo o pastor, nada me faltará. Então eu quero que você veja o que está acontecendo aqui no livro de Atos. Rafael, pode botar o limitador aí, porque hoje eu estou empolgado. Pastor que fica mais de 5 semanas sem pregar para o povo, e vê a igreja desse jeito aqui, meu irmão, ele fica empolgado demais. Eu estou aqui estou a 100 por hora. Mas vamos aqui versículo por versículo. A Bíblia diz assim, vendo isso, Pedro lhes disse, vendo isso o quê? A multidão em volta. Israelitas, por que isso vos surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos o poder ou a piedade de fazer isso? Veja só, Pedro aproveita a primeira oportunidade. Nós somos o povo da melhor oportunidade do mundo. Irmãos, quando o mundo está bem, falta pouca oportunidade para pregar o evangelho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Está tudo bem, casamento está bem, família está bem, dinheiro no banco, está todo mundo viajando, está todo mundo no cruzeiro, debaixo da cachoeira, sabe? Todo mundo com conta. Mas para que não é difícil pregar o evangelho? Agora que você está perguntando assim, como é que vai ser o amanhã? Agora que você está conversando assim, como é que vai ser a economia? Agora que você está perguntando assim, será que a empresa vai existir? Deixa eu te dizer, uma coisa que vai existir é a presença de Deus e o Espírito Santo e a igreja. Aqui eu te pergunto, aonde você vai se agarrar? Coisa boa é pregar o evangelho nesse tempo. Sabe, está todo mundo achando ruim, mas a desgraça é boa para a religião. É como foi falado aqui na peça. Se você não vier para Cristo, outros lhe apresentarão outras soluções. E não são fáceis. E não são verdadeiras. Por isso que você precisa entender. Pedro entendeu a oportunidade. Vamos lá, está todo mundo aqui. Aí ele disse assim, eu amo o evangelho verdadeiro, porque Pedro, ele remete logo tudo à pessoa de Jesus Cristo. O milagre foi extraordinário. Mas o evangelho não é um milagre. Digo, o evangelho não é um milagre. Quantos estão me entendendo, irmão? Digo, o evangelho não é um milagre. O milagre foi uma oportunidade. Porque alguns pregadores hoje fariam assim, já que o aleijado foi curado, eles falavam assim, quem quer ser curado, vem à frente. Quem quer ser, aproveita agora, olha aqui o homem curado, vem cá, você que quer a sua cura. Não, mas a igreja de Atos, ela nos ensina a ser como a igreja. Vai acontecer cura, vai acontecer milagres, vai. Mas quando o milagre acontece, presta atenção o que ele significa. Porque
O evangelho não é um milagre, o evangelho é o milagre explicado porque ele aconteceu. E Pedro então diz, olha gente, presta atenção no que eu vou falar. O milagre abriu as portas da pregação para o evangelho. E ele sabe que aquele homem pulando ali aponta para o que ele quer pregar. E Pedro então diz, por que vocês estão espantados? Por que vocês ficam olhando para um lado e para o outro? Vocês acham que nós somos responsáveis por isso? Vocês acham que nós temos poder para isso? Vocês entenderam tudo errado. Vocês na verdade não entenderam foi nada. Não temos nem poder e nem piedade. Pedro está dizendo assim, na verdade, em certo sentido, isso que aconteceu não tem nada a ver com a gente. Eu me emociono com isso, sabe por quê? Porque era a oportunidade de Pedro ganhar seguidores. Era a oportunidade de Pedro fazer likes. Já pensou Pedro fazendo a filmagem do cara antes e depois? O antes e depois, e diga, venha para a nossa igreja do avivamento, onde o aleijado pede esmola e sai andando. Não é? Não. Ele fala, para de olhar para nós. Nós não temos nada a ver com isso. Só tem um que faz isso. Só tem um que é digno de adoração. Me emociona essa igreja, porque é a igreja que prega o evangelho genuíno. E o evangelho genuíno é onde tudo é esquecido e só Jesus Cristo é lembrado. Outra coisa que eu gosto dessa igreja de Atos é que ela não tenta explicar o milagre. Eu acho tão bom. Na verdade a Bíblia não prova o milagre, nem tenta explicar. A Bíblia ela só cita, ela só registra o milagre. A Bíblia não faz defesa. O verdadeiro evangelho, ele não faz propaganda do milagre. Ele torna visto aquele que fez o milagre. Pedro diz, para de se interessar por nós. Tira os olhos de nós. Tira os olhos tira os olhos até desse milagre. Existe algo que vocês desprezaram e precisam entender. É por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem hoje muito interessante, incoerência. É incoerência o que aquele povo está falando. Eles estão impressionados com o milagre, mas há alguns dias atrás eles crucificaram o Cristo. Eles estão impressionados com o aleijado que está pulando agora, mas eles não acreditam no Cristo. Pedro está dizendo assim, vocês são incoerentes, vocês não estão entendendo nada. E ele começa a explicar isso agora de uma forma muito linda. Ele diz assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os deuses antepassados glorificou Jesus Cristo. Ou seja, a nossa história tem tudo a ver com aquele que vocês rejeitaram. E vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Vocês negaram publicamente o santo e o justo. Vocês mataram o autor da vida. A verdadeira pregação, ela é amorosa, mas ela é verdadeira. O mundo moderno gaba-se de entender todas as coisas, de ter razão, de ter sensatez. Mas veja só, esse povo aí, eles estão maravilhados com aquele que eles mataram. Tem coisa mais incoerente do que você libertar o santo? Libertar o ladrão e prender o santo? Tem coisa mais incoerente de dizer Cristo ou Barrabás? Barrabás! Solta o assassino! Até que não está muito esquisito, né? Está acontecendo desse mesmo jeito esses dias. Solta o que tem culpa! E prende o que não tem. O mundo gaba-se do seu raciocínio lógico, quando na verdade eles agem por pura incoerência. Vocês mataram o autor da vida. Quem gosta de paradoxo, fica com esse versículo aí. Vocês mataram o autor da vida. O que tanto estão admirando agora é aquele que vocês gritaram, crucifica-o. Pedro está dizendo, o problema é a abordagem de vocês, o problema é a incoerência de vocês. Vocês estão completamente errados. Vocês estão olhando para o milagre, vocês estão olhando para nós, quando deveriam estar olhando para aquele que vocês rejeitaram.
Eu não estou lhes apresentando uma notícia nova, eu não estou lhes apresentando um texto novo, eu não estou lhes apresentando uma ideia nova, não. Eu estou lhes apresentando o cumprimento de uma profecia, a nossa história. Para de olhar para nós. Será que vocês não percebem que ninguém é capaz de fazer esse milagre a não ser aquele que vocês mataram? Você consegue se colocar no lugar da multidão? Como é que você consegue explicar a persistência do evangelho, meus irmãos? Se dependesse dos homens, não teria evangelho hoje mais. Olha as heresias, olha os desvios financeiros, olha as filosofias competidoras. Só existe uma razão para a igreja ainda estar de pé, para o evangelho ainda ser a maior força propulsora do mundo: Cristo ressuscitou dos mortos. Esse é o único motivo. Esse é o único motivo. E eu preciso que vocês prestem atenção comigo, porque eu vou levá-los vocês a um lugar onde Pedro levou esse povo. E vocês terão nessa manhã que decidir comigo se os pensamentos de vocês estão corretos. Porque Pedro acaba de mostrar o aleijado pulando e gritando. Depois de 40 anos pedindo esmola, agora ele está andando. E ele está dizendo: vocês são incoerentes, porque vocês estão vendo uma realidade, mas estão vivendo sobre outro ponto de partida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vocês estão vendo algo que não tem como você não crer, mas na verdade vocês não creem naquele que fez o milagre. Pedro está levando esse povo ao entendimento. O evangelho é inteligente. Ele diz no versículo 17: irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Que declaração de Pedro, hein, meus irmãos? Se naquele tempo foi forte, imagine hoje no mundo moderno. Imagine você chegar hoje numa roda de universidade, de universitários, numa roda de médicos, de doutores, e dizer assim, o cara está falando assim: o problema do mundo é esse, o problema do mundo é aquele, e você diz assim: é uma pena que vocês são tão ignorantes. Uma pena que vocês estão agindo por ignorância. É uma falta de conhecimento de vocês. Mas Pedro está dizendo assim: será que alguém pode me provar ao contrário? Presta atenção aqui, igreja. Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados, mas não nossa capacidade de entender. Presta atenção. Pedro chega assim: será que alguém pode me provar ao contrário? Nós não somos ignorantes quanto à gravidade. Se pular vai cair. Nós não somos ignorantes quanto aos procedimentos médicos, precisamos tomar isso, tomar aquilo. Nós não somos ignorantes quanto a algumas máquinas que nós criamos, botões que já fazem quase tudo. Não é essa ignorância que Pedro está falando. Enquanto nós dormimos, máquinas trabalham a nosso favor. Enquanto nós dormimos, o nosso ar-condicionado ele esquenta e esfria o quarto. Enquanto nós dormimos, a geladeira permanece. Sabe, nós temos as coisas funcionando. Nós não somos ignorantes em relação a isso. Nós sabemos ligar o som, nós sabemos fazer uma luz, nós sabemos fazer uma coisa acontecer. Não é isso a ignorância de Pedro. Pedro só está colocando as coisas no lugar certo. Eu só estou dando destaque ao que Pedro está dizendo. Não nos falta ignorância para muitas coisas, mas nos falta ignorância, nos falta sabedoria. Resta ignorância para viver. Nós somos ignorantes quanto à vida. É isso que Pedro está dizendo àquelas pessoas. Não se trata de falta de capacidade intelectual ou raciocínio, mas falta de capacidade de avaliar o que realmente é mais importante. Pedro está dizendo: vejo que vocês admiram algo, mas ao mesmo tempo não entendem. Sabe, meus irmãos, eu leio sobre muitas pessoas, eu acho extraordinário as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu sigo aquela X-Space, né? Como é o nome do cara lá? Que é o dono da Tesla? O Musk, né? Musk. Gente, é extraordinário um foguete que dá ré. Acaba com essa rasquete, dessa hashtag aí que foguete não vai para trás. Vai, meu irmão, agora vai. Essa hashtag aí já foi. É incrível a capacidade de economia, é incrível a capacidade de processamento de dados. O foguete cai como uma pedra e faltando poucas centenas de metros, ele se estabiliza e pousa. Gente, que negócio é fantástico. Eu admiro esses homens. Eu admiro como eu posso fazer as coisas no meu smartphone. Você sabe que no seu smartphone agora você tem processamento mais poderoso do que a primeira nave que pisou na Lua?
seu smartphone hoje ele é um supercomputador. Eu admiro isso. Mas você sabe o que eu descobri? A maioria desses homens não crê em Deus, eles não creem na Bíblia. Eles são doutores em áreas secundárias. Nada sabem sobre Jesus, nada sabem sobre a sua volta, nada pensam sobre o grande dia do julgamento. Eles não sabem, por exemplo, Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício única vez para tirar os muitos pecados, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sabe, nós temos homens que são doutores em coisas secundárias, são pessoas incríveis, são talentos enormes, são descobertas absurdas, mas será que eles esqueceram que são humanos? Será que eles não estão sendo incoerentes? Será que eles não estão percebendo que estão dando valor àquilo que não é prioritário? Alguns deles dizem assim, talvez você: nós somos pessoas boas, não matamos, não pagamos, né? não deixamos de pagar nossos impostos, ajudamos algumas pessoas. Mas talvez eles não sabem que, miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo sujeito a esta morte, do pecado que existe em nós? Pedro está dizendo, vocês são incoerentes. Vocês não estão pensando direito. Vocês não avaliaram a vida de vocês como deveriam avaliar. Vocês estão no automático. Vocês pensam mais em como construir uma casa que amanhã vocês vão deixar, do que preparar a casa eterna de Deus, que é o vosso corpo, para a eternidade. São coisas que elas estão me machucando nesse tempo. São coisas que estão me levando a perceber que tem alguma coisa errada com a nossa coerência. Então Pedro vem no versículo 19 e arrebenta. Ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, ao qual lhes foi designado, Jesus. Pedro está sendo muito claro e objetivo aqui. Deus tem um plano para este mundo, e esse plano é para o futuro. É um grande evento que está sendo preparado, processado para a eternidade. Mas eu quase ouço alguns falando, e inclusive no nosso meio, no meio da igreja: futuro, não, eu quero solução para agora. Eu estava na fazenda essa semana, passei 4 dias lá. E assim, num lugar onde você não tem muita coisa para fazer, para te distrair, então eu fiquei muito tempo pensando em Jesus. Eu fiz igual o Eliel, né, do louvor, né? Será que, como é que foi a morte dele? Como é que foi, quando ele abriu o olho? Como é que foi quando ele saiu do túmulo? Para onde ele foi? Eu comecei a pensar muitas coisas, inclusive nos textos bíblicos. E eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas querem soluções para hoje e não estão preocupadas com amanhã. Queremos uma mensagem que nos ajude agora, mas não queremos uma mensagem que nos ajude amanhã. E nós estávamos num grupo de pessoas lá, e eu fiz a seguinte observação para eles: você é Deus, e você tem 1 bilhão de filhos. Mas do jeito que a coisa está indo, 95% dessa galera vai morrer sem salvação. Mas se você dar uma apertadinha, ou permitir que eles passem por uns maus bocados, alguns deles lembrarão que existe uma vida além dessa. Se você fosse Deus, pai dessa galera, o que você faria? Hein? O que você faria? Você tocaria o terror nos teus filhos. Sabe por quê? Porque você sabe
que 80 anos é nada perto de uma eternidade. Tem hora que o nosso pensamento é incoerente. A gente pensa mais em viver 80 anos do que passar uma eternidade com Cristo. Nós estamos mais preocupados em coisas imediatistas do que com outras. Aí eu citei para eles Apocalipse capítulo 20. Aí uma pessoa já disse assim: não gosto de Apocalipse. Eu acho isso bom demais. Não gosto de Apocalipse. Eu gosto de Apocalipse porque é a volta do nosso Senhor. Apocalipse não é o fim do mundo, irmãos. Apocalipse é o começo da eternidade. O pessoal tem medo da trombeta. Qual vai ser o tom que vai tocar? Eu digo, vai ser menor. Vai ser em tom menor. Aí eu falei para eles: olha, Apocalipse capítulo 20 fala de um trono branco, onde Jesus está sentado nele. Não, eu quero que você imagine o Rei da Glória sentado nele, pronto para julgar o mundo. Aí eu tenho a atenção de todo mundo nessa hora, né? Precisava até aquela música. Aí todo mundo começa, né? Aí eu li o texto para eles. A Bíblia diz que céus e terra fugirão da presença desse trono. Não, se você tiver um pouquinho de imaginação aí, por favor, use agora. Tu imagina você indo para o corredor, aquele corredor de mármore de 100 metros de largura, frio, e o anjo te empurrando aqui, e você travando aqui, e aí você só ouve um barulho: os céus passam pela esquerda, foge, e a terra passa pelo outro, vaza. Aí você diz: você está indo para onde? Você vai encontrar Deus agora. A nossa perspectiva muda. A nossa coerência volta para o lugar correto. Quantos estão me entendendo? Pô, eu posso ouvir um amém, irmãos? Você que está em casa, eu posso ouvir um amém na sua vida, amém? Sabe, porque muitos querem solução para agora. Mas o que Pedro está fazendo? Olhe para este homem. Ele está saltando, está gritando. Ele estava paralisado totalmente. Ele estava completamente inválido. Agora ele está curado. Ele é só uma figura. Ele é só uma simbologia do que vai acontecer com toda a humanidade se crê em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a amostra. Não ficará um só deitado. Não ficará um só triste. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será completamente curado e você vai saltar por toda a eternidade. Essa é a mensagem de Pedro. Essa é a mensagem cristã. Essa é a nossa história futura. Esse mundo pode até ficar pior, mas nada vai mudar o plano original de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem estabelecer a nova Jerusalém. E se você crer na ressurreição dele, você precisa crer no retorno dele. É uma incoerência não viver assim. Sabe, eu gosto demais dos sermões de Atos, porque sabe, eles não são daqueles onde o pregador escolhe as palavras rompantes. Eles não são daqueles textos onde você busca ilustrações inofensivas ou inteligentes, né? Você não busca frases polidas, não. Pedro olha para aquela galera todinha e diz assim: arrependam-se dos seus pecados. Eu acho isso maravilhoso, porque Pedro não é um animador de auditório e nem quer comover as pessoas. Ele é um embaixador do reino de Deus. Ele não veio arrancar aplausos, mas ele veio fuzilar aquela multidão com a verdade. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Nós precisamos de pregações, nós precisamos de testemunhos, nós precisamos de uma leitura bíblica honesta, nós precisamos de uma oração sincera, onde a palavra de Deus fuzile as nossas esperanças do agora e nos alinhe e nos torne coerentes com aquilo que vai acontecer no futuro. Precisamos de palavras proféticas nesse tempo. Mas antes de eu continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você gosta de pregação? Quem gosta de pregação aqui? Quem gosta de pregação? Só isso, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, leva de verdade, você gosta de pregação? Amém. Converteu mais 90% da igreja, amém. Elas estão te mudando? Elas estão te alterando? Qual é o resultado das verdades bíblicas na sua vida? Na verdade, a minha pergunta é:
Você sabe o que o Evangelho precisa fazer com você? Você sabe o que o Evangelho requer de você? Vou te contar aqui agora, bem baixinho. Arrependa-se. Essa é a pregação bíblica. É isso que o Evangelho requer. Ele não quer que você saia daqui com planos de abrir uma empresa. Não, isso você aprende em outro lugar. Ele não quer que você saia aqui com, meu Deus, eu estou me sentindo bem melhor agora, ó. Amanhã eu vou tocar o terror na terra. Não, pode deixar que tocar terror na terra, Jesus já vai tocar. Não precisa da tua ajuda não. Ele já está tocando. A minha pergunta é: toda vez que você ouve o Evangelho, você se arrepende? Se você tem familiaridade com os primeiros sermões de Atos, por exemplo, Atos capítulo 2, Pedrão diz assim: deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Está todo mundo chapado, está todo mundo aqui bêbado? Não, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Ouça com atenção. O que se cumpriu aqui foi uma profecia. Vocês, homens perversos, mataram Jesus Cristo. Portanto, Israel, presta atenção nisso. Vocês precisam mudar. Aí, ó, interessante demais, é o versículo 37, quando diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Sabe, eu estou louco um dia para estar tão ungido aqui, tão cheio do Espírito Santo, quando eu termino a pregação, o povo fala assim: pastor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu digo: se arrependa. Não, porque tem uns que saem assim: nossa, que pregação boa, a gente vai comer o que depois do culto? Para qual pizzaria a gente vai? Mal termina o culto. Quando passou assim, agora que eu estou terminando, já manda o WhatsApp para o grupo: gente, eu já separei as mesas lá na pizzaria para a gente. Quando Pedro pregou o Evangelho, o povo perguntou: e agora o que faremos? Versículo 19: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. A primeira coisa que vem, presta atenção aqui, presta atenção em mim. Presta atenção, a primeira coisa que vem após a pregação do Evangelho é o arrependimento. É uma heresia querer viver promessas da Bíblia sem arrependimento. Você aceitou Jesus? Você veio à frente? Você tomou a decisão? Não, a pergunta não é essa. A minha pergunta é: você se arrependeu? O que é arrependimento, pastor? Não é o que é arrependimento? O que Pedro está exigindo desse povo? Qual a incoerência desse povo? É porque eles não se arrependeram. Preste atenção aqui, esta palavra aqui, arrependimento, ela tem origem no latim, que é pensar de novo. Eu posso ouvir alguém dizendo pensar de novo? Mais alto, pensar de novo. No latim, essa palavra significa pensar de novo. No grego, ela significa mudar de mente. Então Pedro está dizendo assim, Pedro está lembrando essas pessoas: ei, vocês estão lembrando que vocês mataram o rei dos reis, ou pelo menos tentaram matar ele? Que vocês gritaram Hosana quando ele chegou, e depois de logo algumas horas depois vocês gritaram crucificam? Parece que vocês não estão pensando direito, parece que a cabeça de vocês não funciona direito. Acho bom vocês se arrependerem. Vocês não estão sendo coerentes com os pensamentos de vocês. Vocês estão servindo a Jesus, vocês estão vindo para a igreja, vocês estão fazendo isso, mas vocês ainda continuam com os pés nessa terra. Vocês continuam pensando ainda que vão viver tudo nessa terra. Você crê na Bíblia, você crê nos sermões, você crê na palavra de Deus, você crê no poder da oração, mas não ora. Peraí, será que vocês não estão entendendo? Vocês têm que repensar a vida de vocês. É Hosana ou crucificam? Arrependam-se. E eu gosto muito de uma palavra chamada respeito. É hora da igreja ter respeito do Evangelho. Porque a palavra respeito também ela é do latim, é res aspecto, que significa ver pela segunda vez. Está na hora da igreja ver pela segunda vez. Está na hora da igreja pensar de novo. Está na hora da igreja mudar a mente. Porque o Evangelho não é o que você pensa, o Evangelho é o que ele diz. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, que é outro paradoxo. Somos uma geração que tem tanto, mas não pensa mais. Porque se pensasse, eu penso assim, né? Não acreditaria em tudo que é veiculado.
Meus irmãos, eu saí de todos os grupos que eu podia sair. E eu já vou sair dos que eu preciso estar, porque eu não estou aguentando mais. Eu acho que eu não preciso estar em grupo nenhum. Hoje eu esqueci até meu celular. Gente, uma pessoa esqueceu o celular em casa. Alguém pode orar por mim? Eu acho que eu estou ficando normal. Meus irmãos, essa é a geração mais manipulada da história, porque ela não pensa na informação que recebe. É uma geração que nega o pensamento. O mesmo vídeo aparece de 10 em 10 meses e todo mundo fica surpreso com ele. Por quê? Porque não pensou quando ouviu. Se parássemos um pouco para pensar, nós não divulgaríamos 10% do que chega nessa rede social sua aí. Nós não paramos para pensar. Nós não lemos a Bíblia com um Espírito Santo de curiosidade, de desejo. É por isso que a gente nunca precisou tanto da velha pregação. É por isso que a gente nunca precisou tanto de homens e mulheres hoje com coragem de botar o dedo na tua cara e dizer assim: arrependa, meu amigo. Mas eu sou crente, conversa fiada é essa? Se você crê na Bíblia, se você ora, não tome essa decisão que você está tomando. Ah, pastor, mas ele é crente, ele só está desviado. Calma, Ricardo. Calma, porque eu tenho que estar calmo. Pastor, olha, eu sou crente, mas se eu largar meu emprego, eu vou passar necessidade. Mas é que meu patrão está mandando eu vender produto que foi roubado. Eu digo: arrependa-se, vagabundo. Porque a Bíblia diz que se você crer em Deus, o que comer, beber e vestir não vai lhe faltar. Não, pastor, é porque você sabe, né? Eu tenho minha esposa, mas a tentação é difícil. Arrependa-se! Meus irmãos, hoje é tempo de nós mudarmos. É uma incoerência. Pedro está dizendo: ei galera, olha o cara, o aleijado está pulando, está gritando, e vocês crucificaram aquele que fez isso. Será que vocês não entendem que só pelo poder daquele que ressuscitou dos mortos isso aqui aconteceu? Arrependam-se! Não, pastor, eu sei que a gente precisa ser generoso, mas e se faltar? Arrependa-se! Não, pastor, eu já estou junto há vários anos, eu não preciso se casar. Arrependa-se! Olha, eu vou te falar, pode fazer a fila lá no meu gabinete essa semana. Eu resolvo a coisa em 30 segundos. Você me conta em 29 e eu te respondo em 1. Arrependa-se. Porque é uma geração incoerente. Ah, pastor, eu creio em Deus. Se crê, pois haja. Não, pastor, eu não sei. Arrependa-se. Nunca precisamos tanto da velha mensagem. Vou forçar de novo a sua coerência. O aleijado está aqui em cima do púlpito. Ele tem 40 anos que ele andava rastejando. Agora ele está pulando e gritando. Quem o curou foi Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês desprezaram, aqueles que vocês consentiram com a morte dele. Só que ele está vivo, e é porque ele está vivo que ele está andando. É porque ele está vivo que o milagre aconteceu. É porque ele está vivo que o Espírito Santo agora está dizendo para vocês que o que eu estou dizendo é verdade, e vocês estão sendo colocados entre o fio e a espada.
Arrependam-se. Será que a gente não precisa se refletir um pouco nesse tempo? Eu posso ouvir um amém? Tem alguém aqui? Parece que eu estou pregando sem ninguém aqui. Amém? Ou o silêncio é eloquente, ou vocês estão esperando a hora de eu terminar para vocês ir embora. Você sabe o que significa a palavra refletir? É dobrar sobre si mesmo. É refletir. Dobrar sobre o que pensa. É hora de nós refletirmos. Olha o milagre. Quantos aqui já viram milagres acontecerem? Levanta sua mão bem alto para mim. Bem alto, levanta assim. Faz assim, ó. Olha para trás, igreja. Olha para trás aí. Pois é. Eu vou cobrar de você, arrependa-se. Porque você viu que Jesus Cristo está vivo. E se Ele está vivo, Ele está voltando. E se Ele vai voltar, a nossa terra não é aqui. Você é um forasteiro, você é um estrangeiro. Então pare de correr atrás dessas coisas do seu mundo. E se prepare para o retorno daquele que já está subindo no cavalo dele para vir nos buscar. Seja coerente, não seja incoerente. Será que a gente precisa mudar a nossa mente? Será que, olha só, Pedro está dizendo assim, será que esse homem não é motivo de vocês repensarem a vida de vocês? Eu acho assim, a mensagem de Pedro fantástica. Tipo assim, olha, vocês estão dizendo que vocês estão abismados, mas esse homem aqui não está dizendo que o pensamento de vocês está errado? Você acredita na Bíblia? Se a Bíblia está dizendo que você está fazendo alguma coisa errada, por que você insiste ainda? Se esse aqui, pronto, se aqui não é o templo de Deus, e o templo somos nós, por que a gente é tão espiritual aqui dentro e lá fora a gente paga para ver? Alguém está me entendendo? Por que será que a gente aqui, quando está ouvindo a palavra de Deus, debaixo da profecia, debaixo de um espírito de revelação, sabe, no momento que a gente preparou, aí você diz, é verdade, é verdade, é verdade, oh meu Deus, essa mulher é a mulher da minha vida mesmo, meu Deus, é a mulher da minha vida. Quando chega em casa, tu diz assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com essa mulher ainda? Hoje nós vivemos um desespero pela falta de quem nós amamos. Morreu alguém, morreu alguém, morreu alguém, morreu alguém, está sofrendo alguém. Mas se essa pessoa morreu em Cristo, ei, seja coerente. Viva o luto, mas não viva o desespero. Viva o luto, mas não paralise sua vida. Viva o luto, mas tenha esperança. E deixa eu te dizer uma coisa, eu falei há uns 2 domingos passados que eu orei por uma pessoa, ela estava na hora da morte, não era isso? Aí eu não preguei cura para a vida dela, porque eu não sei se Jesus ia curar ela naquele momento. Eu aproveitei o tempo que eu tinha, e o tempo que eu tinha eu perguntei, está preparado para a eternidade? Irmãos, a reação daquele homem, não sei se ele vai lembrar depois, se ele encontrar, porque ele já saiu do hospital. Geralmente, quem deseja estar com Cristo é quem mais vive. É porque é útil na terra. Porque brilha. Porque é sal. Porque é luz. Se tu não está fazendo nada para Jesus, aí você tem que se preocupar. Porque quando a gente tenta ganhar a nossa vida, a gente perde. Mas quando a gente decide perder a nossa vida, a gente já ganhou uma que a gente jamais imaginou. Pedro está dizendo assim, pensem direito. Será que vocês não percebem que o pensamento de vocês estão errados sobre Jesus? Analisem os fatos. Olha esse homem pulando. Ô Jesus, vamos fazer um negócio desse aqui, vamos? Só que aqui a gente não tem nenhum aleijado. Por que os aleijados não estão vindo mais para a igreja? Né? Os cegos não estão vindo mais para a igreja.
Esses dias eu fiquei pensando assim, graças a Deus pelo nosso ministério de comunicação para surdos, né? Mas não era mais fácil orar e curar? Mas ninguém cura, a gente só faz um negócio bonitinho para eles. Irmão, deixa eu te falar, a gente precisa tornar um pouquinho mais coerente com aquilo que a gente faz. Eu sei que Jesus Cristo está nos chamando para um novo tempo. Mas Pedro está dizendo, será que nós não temos que arrepender? Pensar diferente. Ou, por exemplo, tá bom, a gente não tem o aleijado, mas o mundo está em colapso. O mundo está em colapso. Tudo está sendo abalado. Não chegou a hora da gente rever o lugar onde a gente está segurando? Não chegou a hora da gente iluminar a nossa vida com o Evangelho da luz de Cristo? Olhe para o desfecho da humanidade. Olhe para o desfecho. O desfecho é a volta de Jesus. Nós estamos nos preparando para ela. O grande julgamento está aí. Será que eu estou vivendo para aquele momento? Lembra do grande corredor? Lembra que céus e terra fugirão da presença dele? Irmãos, eu não vou fugir da presença dele. Eu estou falando isso aqui não é porque eu sou convencido, não. É porque quando chegar lá no grande trono branco, céus podem correr, a terra pode correr, mas eu não vou pedir justiça, eu vou pedir misericórdia. Eu não vou chegar lá como brasileiro, branquelo desse jeito. Eu vou chegar lá vermelho, tingido pelo sangue de Jesus, porque eu creio naquele que ressuscitou. É um jeito de viver diferente. Há uns 15 dias atrás eu perguntei para uma pessoa que aceitou Jesus. Toda vez que fala do Apocalipse, que fala do céu e inferno, ele se treme todinho. Eu digo, amigo, acho bom você dobrar os teus joelhos e encontrar Deus e ter paz diante dele. Nós precisamos começar a viver a coerência do Evangelho. Por exemplo, você crê no universo com Deus ou sem Deus? Com Deus ou sem Deus? Eu creio no universo que tem Deus. Então você conhece o Deus que você diz que acredita? Porque se você acredita num Deus e não conhece dele, você é incoerente. Não, eu conheço, pastor, eu conheço Deus. Inclusive ele tem um livro que nos ensinou a conhecê-lo. Ele tem o Espírito Santo, amém? Você está cheio de informação, beleza. A minha pergunta, você obedece? Se você crê num universo que tem Deus, mas você não conhece, se você conhece e não obedece, você precisa se arrepender. Quantos estão aqui? Diga amém, irmãos. Isso é premissa simples e básica. É como uma criança um dia disse. Olha o que uma criança disse um dia. O que é arrependimento? Ele disse, arrependimento é arrepender-se o suficiente para você não fazer mais isso. Uma criança disse isso, meus irmãos. Arrepender é você se arrepender o suficiente para não fazer mais isso. Mais isso. E você sabe o que é isso. Se você crê em Deus, qual é o nome do seu Deus? Porque, presta atenção, meus irmãos, que coisa espetacular, Jesus, tu és lindo. Os judeus criam em Deus. Aquele povo que matou Jesus cria em Deus. Eles eram um povo que está esperando o Salvador. Eles mataram. Eles rejeitaram o Deus que eles acreditavam. Em Atos capítulo 2, aqueles 3.000 que aceitaram Jesus no primeiro sermão de Pedro, foram eles que crucificaram Jesus Cristo. Eles eram ignorantes em relação àquilo, então eles tiveram que se arrepender. Se Deus, presta atenção, se o seu Deus é puro amor, e não é um Deus justo, que não julgará o pecado, que deixa você ver a vida do jeito que quiser, deixa eu te dizer, você precisa se arrepender, olhar de novo, arrependimento, olhar de novo, mudar a sua mente, rever os seus conceitos, refletir sobre a Bíblia, porque você precisa se arrepender. Se seu Deus te entende, e não faz questão de santidade nenhuma, você precisa se arrepender. O raciocínio bíblico é lógico, e ainda mais pelo poder da revelação do Espírito Santo. Galera, Pedro está dizendo, o aleijado está andando, é um milagre. O milagre não é feito por mãos de homens. O único que pode fazer milagre é Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele está sentado à destra de Deus, e ele vai voltar. E se vocês querem um tempo de refrigério que ele vai dar, arrependam-se. Pessoal, Pedro está dizendo, vocês não acreditam em Jesus, vocês mataram ele. Arrependam-se.
Ei, Nova Aliança Esperança, você que está me assistindo aí, não sei que horas, você acredita na Bíblia? Que Jesus Cristo está vivo, que Ele vai voltar? Então analisa a sua vida. Ei, por favor, analisa a sua vida, suas decisões, suas ambições. Tem algo errado na sua conclusão em relação ao Evangelho? Tem algo errado com os seus pensamentos e atitudes em relação àquilo que você já sabe que é verdadeiro? Ei, no mínimo você é um incoerente. E qual é a boa notícia? É que todos os sermões da Bíblia, todas as mensagens da Bíblia, elas não terminam no vácuo da perdição, elas não terminam no universo escuro da incoerência. Eles não têm um desfecho de um céu escuro, não. Eles terminam com uma palavra de esperança. Arrependam-se, porque virão tempos de refrigério. E o que dizer de João 6,37? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então não basta agora só você sair pensando diferente daqui. É uma mudança definitiva. Fique em pé no seu lugar, por favor. E agora me dê 5 minutos de atenção total. Full atenção agora. Você precisa mudar em alguma coisa? Admita que você está errado em algo, que cedeu aos prazeres e às recompensas desse mundo. Você vai ter que ceder. Fale com seu Deus, confesse, recomece. Existe algo na sua vida? Pode subir, Ministério Louvor. Existe algo na sua vida? Você está vivendo com coerência o que você acredita? Rafael, o esboço já está disponível? Eu quero que você baixe o esboço, porque eu não escrevi um texto. Eu escrevi afirmações e perguntas. Eu quero que você baixe o esboço hoje pelo aplicativo. E eu quero que você medite, não sozinho, com a sua família, com a sua célula. Eu quero que você deixe o Evangelho percorrer as suas veias. Porque é uma incoerência. Por favor, veja isso. Ei, pessoal, o aleijado está pulando. E só tem um motivo para ele estar sendo curado. Jesus Cristo foi ressuscitado. Ele vive. Mas aquele que vive foi aquele que vocês mataram. Aquele que vive foi aquele que vocês rejeitaram. Vocês precisam se arrepender, porque vocês estavam errados. Vocês estavam errados. Vocês estavam errados. No que você está errado hoje? Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Infelizmente, nós estamos muito preocupados com a nossa sociedade e o parecer dela, quando na verdade a gente precisa mudar a nossa vida. Eu preciso confessar como pastor de vocês, eu nunca fui tão pressionado por Deus. E não é uma pressão que esmaga, mas é uma luz que mostra todas as áreas que você precisa mudar. E é incoerente demais eu estar aqui em cima falando. É incoerente demais eu estar conversando com você na rua. É incoerente demais eu abrir minha Bíblia e eu estar vendo o que eu estou vivendo e não viver outra coisa que a Bíblia está me ensinando. O tempo da incoerência acabou.
E se essa mensagem fez sentido para você, enquanto nós estivermos adorando, quero que você se ajoelhe no seu lugar, deite-se no seu lugar, chore no seu lugar. Eu não sei como é que Deus reage com você. Deixa eu te falar como é que eu faço. Eu faço o que vem na minha cabeça. Eu faço o que vem na minha cabeça. A única coisa que eu quero é respeitar a direção que o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós nesse tempo. Jesus Cristo te ama tanto, 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 que Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados. Mas não basta só você acreditar que Ele morreu. Você tem que acreditar que Ele ressuscitou e que Ele está preparando o lugar para aqueles que esperam a sua vinda. Céus e terras passarão, o que será abalado, somente o inabalável permanecerá em pé. A Bíblia é inabalável, Jesus Cristo é inabalável, a volta dele é inabalável, e o único jeito de ser salvo é inabalável, só por Ele. O arrependimento é algo inabalável. Por isso feche os seus olhos, e nesse pouco tempo que nós passamos aqui dentro, seja só uma amostra daquilo que você vai viver lá fora. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela disse assim: pastor, Jesus Cristo, Ele é o único que não vai nos fazer vitoriosos nesse tempo. Eu falei para ele: sim, meus irmãos. Falei para ele: sim. Mas antes, o Cordeiro precisa vencer sobre você. Mas antes, Jesus Cristo precisa vencer a obstinação, a teimosia, a incoerência do coração humano. Mas antes nós precisamos nos render à doce voz do Espírito Santo. O primeiro encontro que um homem tem com Deus não é um encontro de vitória, é um encontro de derrota. O primeiro encontro que um homem tem com Deus é um encontro de desfalecimento. É um encontro onde tudo que nós temos é jogado ao chão. É um encontro de derrota. É um encontro de sepultamento. Só então, após o Cordeiro vencer, nos vencer, é que nós seremos vitoriosos. Por isso, igreja, arrependa-se. Saia deste lugar completamente transformado. Decida. Sim, após a revelação, existe a convicção do coração. O Espírito Santo começa e você abraça a mudança. Aleluia.